Meu nome é Nathalie Dandara, eu vou falar sobre a matéria que nós usamos como base para o nosso trabalho, que fala que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts começou a utilizar um algoritmo para identificar novos antibióticos. E assim eles encontraram um antibiótico que é eficaz contra várias doenças já conhecidas que são muito resistentes aos antibióticos que nós temos. A notícia cita que existe uma crise em relação à resistência dos patógenos aos antibióticos já existentes na indústria, porque existem novos patógenos e os que já eram conhecidos estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos que nós temos e que demora muito tempo para se desenvolver um novo antibiótico, para pesquisar sobre ele, para comprovar sua eficácia. Por isso que esses pesquisadores eles decidiram desenvolver uma inteligência artificial que analisa a estrutura molecular dos compostos já conhecidos e pega para ela, meio que coleciona aquilo para poder montar um novo antibiótico. Testaram o algoritmo em uma biblioteca com cerca de 6 mil compostos antibióticos e ela resultou em uma molécula que é antibacteriana e é muito que tem baixa toxicidade no nosso organismo, e essa molécula ela tem uma estrutura química nunca encontrada antes em um antibiótico. A molécula foi batizada de alicina por conta do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eles testaram também contra muitas outras bactérias que eles cultivavam no laboratório e ela foi eficaz contra várias delas, incluindo o Clostridium difficile, a Acinetobacter baumannii e a Mycobacterium tuberculosis, que é causadora da tuberculose. E para testar a eficácia da alicina em seres vivos, eles usaram uma pomada contendo ela em ratos infectados com a Acinetobacter baumannii e ela teve uma eficácia em cerca de 24 horas, acabando completamente com a infecção. Meu nome é Deisiane. Hoje eu vou falar um pouco sobre os algoritmos que ajudaram nessa nova descoberta do antibiótico. Então, temos o Machine Learning, que é um conjunto de algoritmos. E Machine Learning, traduzindo para o português, significa máquina de aprendizagem. E ela é uma versão de algoritmos melhoradas quando comparamos com a inteligência artificial. E essas máquinas, elas aprendem sem que sejam programadas para determinadas atividades. Agora vamos falar sobre as redes neurais artificiais, que foi o algoritmo responsável pela essa nova descoberta. Sabemos que o nosso sistema nervoso ele é formado por um agrupamento complexo de células, que são os neurônios. E os neurônios são formados pelos dendritos, que são grupos terminais de entrada, pelo corpo central e pelos axônios, que são os terminais de saída. E a rede neural artificial, ela usa algoritmos inspirados na arquitetura do cérebro humano. E ela funciona como se fosse um neurônio artificial. E com essa utilização desse novo algoritmo, pesquisadores descobriram moléculas inibidoras do crescimento da bactéria Escherichia coli. E essa bactéria é considerada super resistente a antibióticos. Então, com a utilização desse novo algoritmo, descobriram cerca de 306 moléculas inibidoras do crescimento dessa bactéria. Meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e vou falar resumidamente sobre bactérias. Formato das bactérias. As bactérias podem ter formato de cocos, bastão ou espiral e algumas variações. Estrutura. A estrutura geral. Essa camada verde é a bicamada fosfolipídica. Essa camada amarela é a parede celular. Ela pode ser gram-positiva, várias camadas de péptido-glicanos ou gram-negativa, camadas de péptido-glicano com lipossacarídeos e macromoléculas complexas. Essa cápsula estrutura em vermelho pode ser formada de polissacarídeos e tem a função de proteger a bactéria de
células do sistema imunológico. Aqui temos os pili e flagelos, que têm a função de locomoção, cromossomo circular e plasmídio. Aqui uma representação, o cromossomo circular e do plasmídio. As células bacterianas, elas se reproduzem dividindo em duas. Então, a célula produz um clone de si mesma. Pensando nisso, elas não seriam resistentes, elas seriam facilmente eliminadas pela seleção natural. No entanto, este cromossomo ele pode doar genes a um plasmídio, e esse plasmídio pode ser compartilhado entre as bactérias. E aqui, ó, o plasmídio possui um gene de resistência ao antibiótico. Em alguns casos, como na Escherichia coli, podemos induzir um promotor para conduzir a expressão do gene-alvo. Este gene é responsável por produzir proteínas. Aqui podemos colocar um gene-alvo, por exemplo, um gene para produzir insulina ou hormônio de crescimento, entre outros. A variação genética das células bacterianas. O plasmídio ele é adicionado a uma comunidade de células. Essa comunidade vai sofrer um choque de calor. Então, algumas células não vão absorver esse plasmídio, outras conseguem absorver o plasmídio. Então, como queremos isolar este grupo do grupo que absorveu esse plasmídio, então passamos por um filtro com antibiótico. O antibiótico eliminará essas células que não possuem gene vermelho de resistência ao antibiótico. E esta comunidade, constituída por células modificadas, ela produz muitas outras bactérias idênticas e podem produzir proteínas-alvo, como a insulina. Entre os processos de variação temos a transformação, que é o processo mostrado aqui, a transdução, que acontece com auxílio de vírus, a conjugação, que utiliza os pili sexuais, e elementos de transposição, como na foto anterior. Bom dia, professor. Meu nome é Juan. Eu vou explicar sobre o funcionamento da lisina sobre as células procariontes. A princípio, a lisina inibe a produção da enzima JNK, responsável pela regulação do processo de autodestruição celular, mas não dessa forma que o composto destrói as células procariontes. As bactérias morrem, pois a lisina desregula a capacidade da célula de manter o gradiente eletroquímico através da membrana plasmática, que acaba prejudicando a produção de ATP e o balanceamento de pH nas células procariontes, por meio da força motriz protônica. Esse gradiente eletroquímico dos procariontes, proveniente da quimiosmose, é causado devido à movimentação de íons de hidrogênio pela membrana interna durante a respiração celular. Lembrando que as células procariontes não possuem mitocôndrias. Logo, todas as moléculas da cadeia respiratória vão estar presentes na parte interna da membrana plasmática, constituída de forma bem parecida com a das células eucariontes, ou seja, ela possui fosfolipídios, proteínas e estruturas lipídicas. Sem a aptidão de manter a homeostase do ferro e o pH equilibrado, a célula perde a capacidade de ativar enzimas, crescimento, replicação e acaba morrendo. Eu separei também alguns gráficos demonstrando a eficácia da lisina no combate das bactérias. No primeiro gráfico é possível ver a difusão óptica da bactéria Acinetobacter baumannii em diferentes concentrações de alicina em microgramas por ml. Já no segundo gráfico, é possível observar a diferença na produção de resistência entre o uso de alicina, que está em azul, e de ciprofloxacina, em vermelho. É importante salientar também sobre a resistência das bactérias sobre os antibióticos. Como que ela ocorre? A bactéria possui diversos mecanismos de defesa contra os antibióticos. Entre eles nós podemos citar a modificação da permeabilidade da membrana, impedindo que as moléculas do antibiótico adentrem na célula, alteração no alvo dos antibióticos, impedindo que ele acabe inibindo funções vitais para a célula. Elas podem bombear o antibiótico para fora também e podem produzir enzimas que destroem os antibióticos, como as enzimas beta-lactamases. Além disso, ainda ocorre a seleção natural. Células que sobreviveram ao antibiótico se dividem, aumentando sua população. As células procariontes também podem transmitir material genético uma com a outra, repassando os genes responsáveis pela produção das enzimas beta-lactamases. Os meios utilizados para essa transmissão podem ser diversos.
bacteriófagos, plasmídeos ou transposons de